Olá, estamos aqui para comentar sobre mais um artigo. Espero que você tenha tido uma ótima semana. A referência desse artigo se encontra na descrição desse vídeo. Você pode consultá-lo quando quiser. O da semana passada foi um artigo que era denominado de carta ao editor. Esse artigo dessa semana, ele é um ponto de vista. É um tipo de artigo chamado de artigo de ponto de vista. Geralmente são artigos mais curtos. Esse artigo tem 3 autores, eu gosto sempre de comentar sobre os autores. O primeiro autor é o Sandro Galea. Ele é médico, epidemiologista e é reitor e professor na Escola de Saúde Pública da Universidade de Boston. Segundo encontrei no site dele, a sua meta é mudar a conversa sobre saúde. A segunda autora é a doutora Raina Marshall. Ela é vice-presidente associada da Penn Medicine e professora associada de medicina de emergência na Universidade da Pensilvânia. E finalmente a terceira autora, a Nicole Lurie. Ela atuou como secretária adjunta de preparação e resposta do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos durante a administração de Obama. Então, esses são os 3 autores desse artigo de ponto de vista. Bom, do que se trata esse artigo? O título desse artigo, já passando para o português, é um artigo que trata das consequências para a saúde mental da Covid-19 e do distanciamento físico. A necessidade de prevenção e intervenção precoce. É um artigo de 2020, obviamente. Bom, inicialmente os autores comentam a pandemia que estamos atravessando mudou o cenário mundial no sentido de criar estratégias para implementar o distanciamento social. Isso nós percebemos logo no início da pandemia, nos meados de março, não é mesmo? E esse distanciamento social resultou numa desacelerada ou quase parada do mundo, né? Todas as empresas, todos os comércios, hospitais, todos os serviços tiveram uma desacelerada e alguns até pararam. E isso afetou o dia a dia das pessoas. Afetou negativamente. Só que eram medidas necessárias para deter a propagação do vírus, mas isso teve consequências, está trazendo consequências de curto, médio e de longo prazo, principalmente relacionada à saúde mental e bem-estar das pessoas. E esses efeitos justificam a necessidade de programas que foquem na prevenção e intervenção das doenças mentais, que a saúde mental das pessoas seja levada em conta. Como a literatura sobre esse tema, pandemia e suas consequências, é escassa, porque nós não atravessamos, a história do mundo não atravessou por tantas pandemias assim, a grande parte dessa literatura ela lida com aspectos clínicos da doença em si, mas ela não trata muito das consequências do distanciamento social. Já temos conhecimento que as grandes catástrofes que o mundo atravessou, sejam elas as traumáticas, como por exemplo o ataque ao World Trade Center, os homens-bomba que fazem ataque em grupos populacionais, ou as catástrofes naturais, como por exemplo os tornados, ciclones e tsunamis, e as catástrofes também contra o meio ambiente, como o derramamento de óleo no mar, elas geralmente são acompanhadas por um estado de depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, uso de drogas, distúrbios de comportamento, tais como a violência doméstica e abuso de menores. Esses autores eles trazem uma estatística em que a análise das consequências do ataque ao World Trade Center, eles observaram que 1 a cada 10 cidadãos nova-iorquinos demonstraram distúrbios comportamentais logo 1 mês depois da tragédia. E quase 25% da população referiu que aumentaram a ingestão de substâncias alcoólicas, a ingestão de álcool. E eles citam também outras situações e afirmam que esse impacto pode ocorrer de forma imediata e pode persistir
a longo prazo. Então, imaginando que essa pandemia é uma situação catastrófica que acometeu o mundo, podemos tomar como base todas essas outras catástrofes para levar em conta as consequências para a saúde mental. Então, nesse contexto, a pandemia atual tem trazido o quê? Aumentado a ansiedade, a depressão, a violência doméstica. E por conta das escolas estarem fechadas, as crianças passam mais tempo em casa e pode ocorrer casos de aumento de abuso infantil. Então, isso é o que se espera e o que já está acontecendo, porque nós estamos na pandemia desde os meados de março, já se passaram alguns meses. Os autores, eles sugerem que três passos podem ser tomados no sentido de auxiliar nos desfechos negativos que a pandemia pode trazer para a saúde mental, né, para minimizar esses efeitos. O primeiro passo seria levar em conta o aspecto solidão. Então, como as pessoas estão muito mais tempo em casa, as pessoas se separaram dos seus familiares, se separaram do convívio social, dos colegas de trabalho, os amigos de escola, e esse cenário pode trazer uma sensação de solidão muito grande. E os recursos tecnológicos estão sendo utilizados para minimizar essa solidão e manter também a produtividade das pessoas. Como já sabemos, a maioria das pessoas que trabalham entraram no home office. Entretanto, deve-se levar em conta que idosos, crianças e pessoas em situação de rua não têm trabalho home office. Crianças podem ser mantidas na escola a partir do uso da tecnologia, fazendo todo videochamada, videoconferência, mas os idosos e as pessoas em situação de rua não têm essa possibilidade, ou pessoas que não têm acesso à internet. Então, essas pessoas devem ser levadas em conta também. O segundo passo que os autores apontam é levar em conta a possibilidade factível, que está acontecendo de fato, os casos de violência doméstica e abuso infantil, e as pessoas estando debaixo do mesmo teto com seus agressores têm mais dificuldade de denunciar essas situações. Isso precisa ser visto e precisa ser levado em conta para propiciar um afastamento, um distanciamento social, mas com segurança. E finalmente os autores apontam um terceiro passo, que é que programas de apoio à saúde mental precisam ser olhados com mais atenção. Claro que toda uma pesquisa com as questões clínicas da Covid-19, as questões respiratórias e tudo isso que está sendo pesquisado são de extrema importância. Mas não se pode deixar de levar em conta que as pessoas que não forem contaminadas, elas serão afetadas, elas estão sendo afetadas pela Covid, da mesma forma, não da forma clínica, mas estão sendo também afetadas. E é necessário que iniciativas levem essas pessoas em conta. Então, nesse momento de isolamento, qualquer tipo de iniciativa que tenha como base o cuidado e a atenção às pessoas, ela é bem-vinda e faz diferença. E os autores até sugerem que comunidades e organizações possam implementar programas de treinamento a intervenções não tradicionais com relação ao cuidado e atenção às pessoas. Eles não são muito claros com relação a esses programas não tradicionais, mas eu imagino que estejam fora do âmbito da psicologia, da psiquiatria, da medicina, talvez, ou da própria assistência social. Talvez sejam programas, e aí é um comentário meu, programas de assistência espiritual, programas de assistência comunitária que ouça e que dê atenção às pessoas para conversar e para ter uma escuta das suas necessidades. E é nesse panorama que o nosso programa, nosso projeto, Sou Todo Ouvidos, se encaixa. Não tradicional porque não é comum, as pessoas não são habituadas a procurar um capelão, a procurar uma autoridade eclesiástica, a não ser que ela esteja já numa comunidade
e que ela já participe dessa comunidade. Mas as pessoas que não têm este hábito ou não têm essa dinâmica de vida, provavelmente não têm essa ideia. Eu não sei quantos de vocês que estão me ouvindo agora conhecem e sabem o que é capelania. Nós já conversamos no nosso vídeo da semana passada. Eu vou deixar aqui o link para que você assista, caso você não tenha assistido. E te convido para o nosso próximo encontro, na semana que vem, onde vamos tratar de um artigo. Então já vou passar o título, já traduzido para o português. Manter a saúde e o bem-estar colocando a fé em ação durante a pandemia da Covid-19. Então, aguardo vocês na próxima semana. Caso você queira conversar comigo, caso você queira ter uma pessoa para te ouvir, sou todo ouvidos. Uma ótima semana para você e que Deus te abençoe.